Olá, pessoal! Vocês estão bem? Muito bem-vindos ao canal Português à Mesa. É um prazer conversar com vocês novamente. Em nossa aula de hoje, nós vamos tratar sobre um assunto muito básico: conotação e denotação. Como funciona isso? Você conhece? Se isso é dificuldade para você, esse vídeo vai te ajudar demais. Eu preparei uma aula com todas as informações para que você consiga entender bem como funciona. É muito fácil. Você já deve ter ouvido falar sentido figurado e sentido literal. Isso é muito importante para começarmos a analisar as palavras e como elas funcionam dentro do contexto. Para isso, você vai ouvir comigo as explicações e, na sequência, há vários exercícios para que você treine qual o sentido correto das palavras, se for sentido conotativo ou sentido denotativo. E é muito fácil, basta depois conferir as respostas. E eu espero que você se inscreva em nosso canal, participe, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações e não deixe de comentar, tire suas dúvidas. Seja, expressões empregadas em sentidos próprios ou sentidos figurados. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. São situações do português muito utilizadas em questões de estilo para você enfeitar a língua, para se comunicar de uma maneira mais bonita, passar uma mensagem, mas não usando a palavra literalmente. E agora nós vamos separar para você qual é o literal e qual seria o não literal. Vamos falar sobre denotação. Ocorre denotação quando a palavra é empregada em sua significação usual, em seu sentido literal, referindo-se a uma realidade concreta ou pode ser até imaginária. Assim, quando nós escrevemos ou falamos, se desejamos ser objetivos, utilizamos uma linguagem que não permita mais de uma interpretação, cujo significado real seja conhecido por todos. Quer dizer, seu sentido seja dicionarizado. A palavra precisa existir e ela precisa ter o seu sentido literal. Por exemplo, veja comigo aqui na tela. Perdi a chave desta gaveta. O café deve ser servido quente. As duas palavras estão usadas em seu sentido literal. Dizemos então que usamos a denotação. Mas o que podemos dizer para você é que, se eu interpretar de uma outra maneira ou usar essas palavras com outro significado para passar uma mensagem, estamos usando o processo de conotação. Vamos entender conotação? Conotação quer dizer que, quando a palavra é empregada em seu sentido figurado, associativo, possibilitando várias interpretações. O sentido conotativo tem a propriedade de atribuir às palavras significados diferentes de seu sentido original, abrindo caminho para a subjetividade. Por exemplo, se quisermos embelezarmos o texto utilizando uma palavra lousa, por exemplo, nós podemos dizer que a vida é uma lousa em branco e podemos preencher com os nossos próprios escritos. Vida, você nunca sabe o que vai acontecer. Você cria as suas próprias situações. Aqui no exemplo que nós estamos te dando, veja a palavra-chave novamente e a palavra quente. Por exemplo, encontrei a chave deste problema. Conquistou-me o seu olhar quente.
Usamos os sentidos figurados, os sentidos subjetivos, os sentidos não literais. Fomos conotativos aqui. Por quê? Usamos a palavra de uma maneira diferente para passarmos uma mensagem, mas não no seu sentido real, no seu sentido literal. Você entendeu? Ficou explicado? Espero que sim, porque agora você vai fazer os exercícios para praticar esta base da língua portuguesa e não errar mais alguns tipos de leitura, porque elas podem confundir. Dependendo do sentido, a palavra pode ser subjetiva ou pode ser objetiva, quer dizer, podemos usar o sentido denotativo e o sentido conotativo. Vamos aos exercícios? Espero que vocês consigam.
Antes de você clicar nos links acima, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, faça a sua inscrição e ative o sininho. É muito importante para engajarmos no nosso canal. Espero você em nosso próximo encontro.